Bom dia, pessoal. Sempre tem um último dia para as coisas. Sempre tem. Essa semana, a queda daquela ditadura lá da Síria me fez refletir. Refletir sobre coisas que às vezes a gente escuta, coisas de passado, por exemplo, Império Romano, Império Otomano, que a gente, aquelas dinastias chinesas que tinham, o Império Mongol, né, que chegou a ser o maior império em território do mundo. Que são coisas que a gente vê em livros, vê em filmes, né, retratação em filmes e tudo mais, e a gente às vezes para e pensa, como isso acabou, né? Claro que alguns deles têm alguns fins mais drásticos, né, ou que sejam mais fisicamente mais produzidos, né, que é ao final de uma guerra, ao final de uma luta sangrenta e tudo mais, mas presenciamos a história, né, essa semana, vendo um regime que durava meio século, que durante esse período todo se sustentou, né, por não só por um poder bélico interno, mas também com muita ajuda de outros países próximos, né, cada um com seus interesses. Mas o fato é que foi colocado ali, naquele país, na Síria, muito dinheiro, muito esforço, muita dedicação, independente do que é certo e errado, mas houve um esforço extremamente grande, né, bem estabelecido, para que se mantesse isso em meio século. Só que na hora que é para cair, né, que foi o caso dessa semana, né, foi assustador ver o quão pouco resistente foi, né, aquele regime. Pois já está enfraquecido internamente, porque desde, se não me engano, 2010, 2011 já havia uma insatisfação grande, né, da população. Houve, naquele momento lá, houve muitos protestos, houve situações duras ali para o país que vinham enfrentando de lá para cá, mas também houve muitos conflitos ali naquela região. O Oriente Médio nunca foi uma região tranquila, vamos dizer assim, mas a Rússia teve muito interesse que aquilo se mantivesse, né, da forma que estava, então investiu financeiramente, belicamente. O Irã tinha muito interesse, né, que aquele país continuasse daquela forma, né, sob aquele regime, e sempre foram cedidos, né, muito armamento, muito dinheiro para aquela manutenção ali, para a manutenção daquele governo, mas por conta de momentos muito específicos, né, onde talvez toda aquela conjuntura tinha sido enfraquecida no mesmo momento, né, a Rússia lidando com aquilo que ela entende que deve, o Irã já também pouco perceptivo ali, né, de uma possível movimentação de queda do regime, não havia feito grandes aproximações nesses últimos meses, e o próprio governo interno já com nível de enfraquecimento muito rápido, né, porque não tendo as ajudas externas, não houve o que sustentasse. E o que a gente viu foi uma queda beirando a ser pacífica, né? Um grupo, ou alguns grupos se juntaram lá e foram conquistar Damasco, né, que é a capital da Síria, e nessa conquista pouquíssimos conflitos, né, pouquíssima resistência, né, foi encontrada. E no final de tudo, algo que foi muito grande, que durou muito tempo, que foi importante para aqueles que entendiam que aquilo fosse certo, na hora de cair, caiu, simplesmente. Não houve resistência. E a conclusão que eu tive foi que, gente, não importa o que seja, o quão grande, o quão forte, o quão pesado seja, o quão a aparência do impossível, né, de acontecer, o quão isso em alguns casos pareça, um dia vai acabar. Tanto para o bem como para o mal. Aquilo que é interessante, que se mantenha bem, em algum momento vai ter um declínio, e aquilo que tem poucos interesses para que se mantenha ruim,
e em algum momento isso vai cair também, né? E aí eu faço um paralelo, né, com a nossa vida. Às vezes a gente está em situações que a gente não percebe como ela vai mudar, como ela vai sair daquele ponto, principalmente pontos mais duros, né? Muitas das vezes a gente curte de forma fugaz, né, os momentos bons, ainda que dando valor, mas talvez não tão grande do tamanho do sofrimento dos momentos ruins. E aí acaba que os momentos ruins pareçam mais duradouros, né? Ainda que talvez em alguns casos sejam mesmo. Mas o ponto é que nada é tão ruim que um dia não acabe, e nada é tão bom que também um dia não tenha o seu fim. Então eu faço um paralelo, né, em discussões tanto com o time ou mesmo em casa, né? Eu já fiz essa comparação algumas vezes. O gráfico, por mais que ele seja ascendente, ele não é linear, né? Então você tem os altos e baixos mesmo que na evolução, né? Se você vê um gráfico de uma ação positiva na bolsa de valores por um determinado momento, você vai ver que se você for granular isso, né? Se você vê lá há 5 anos, ela só subiu. Se você vê ela em um ano, ela provavelmente tenha subido naquele ano. Mas se você vai para 6 meses, você pode pegar uns 6 meses ali que ela andou meio de lado. Se você pegar um mês, pode ser que você tenha pego um mês específico que ela só caiu. Se você pegar um dia, então, pode ter sido talvez o pior dia daquela ação, daquele dia que você pegou. Mas se você pega os 5 anos, aquele pior dia, ele praticamente não existe no intervalo de tempo. Então, se você ainda está vivo, se você ainda está aqui assistindo esse vídeo, é porque o seu gráfico ainda está subindo. Talvez você está num momento de queda, ainda que pequena ali, né? Algumas semanas, alguns meses, talvez até alguns anos. Mas a tendência é que você passe mais de 80 anos por essa terra. E é o que eu desejo para todos que estiverem assistindo esse vídeo. E se esse for o tempo seu na Terra, a tendência é que você esteja evoluindo. Ainda que com muita dureza, com muito problema, com algumas situações difíceis de você suportar, mas a sua vida está progredindo, está seguindo. Esse ano você tem 30, o ano que vem você tem 31. Esse ano você tem 70, o ano que vem você tem 71. E assim por diante. Então, a evolução acontece, você querendo ou não, ela acontece. As coisas acabam, as boas e as ruins, você querendo ou não. As ditaduras acabam, você querendo ou não. Os bons governos acabam, você querendo ou não. Os bons momentos, as conquistas, as derrotas, elas compõem uma história de evolução. Né? Assim como os governos compõem uma história de um país, né? Então, por mais próspero que seja um país hoje, se você for aprofundar na história desse país, você vai encontrar momentos de decadência, momentos de inflexão, momentos de plena pujança. Então, a nossa vida, a vida entre a vida em sociedade, os organismos governamentais, a vida de uma planta, a vida de um animal, doméstico ou não, todas evoluem para que coisas comecem e terminem, para começar novas coisas. Então, pensei muito nisso essa semana. Vimos um governo de 50 anos terminar em um avanço de 9 dias de um grupo que estava disposto a morrer por aquilo e não precisou. É isso. Vou trazer sempre aqui essas reflexões aqui para vocês. Pessoal, meu nome é Rafael Caetano. Estou retomando esse canal aqui e vamos seguir nessa busca da evolução crescente, ainda que em momentos um pouco mais duros. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Esteja comigo nessa trajetória, tá bom? Valeu!